Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Diego aqui para mais um vídeo do nosso canal Vivendo de Vistorias. Antes de mais nada, o assunto de hoje ele é um pouco polêmico e tem um monte de controvérsias, tá? Nós vamos falar sobre a descrição da pintura quando o fiador do contrato é garantidora ou seguradora, beleza? Então, antes de a gente ir para o nosso canal, quero perguntar para você. Nosso canal não, né? Para o nosso vídeo. Quero perguntar para você, você já está participando do nosso grupo de WhatsApp, do nosso grupo Vivendo de Vistorias? Se você não está, segue a gente lá no Instagram, você vai ter o link do nosso grupo tá lá na bio do Instagram e se inscreve aqui no nosso canal no YouTube também, você já sabe, para ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas, beleza? Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Pessoal, a nossa dúvida ela veio do próprio grupo, né? Então, uma imobiliária trouxe para a gente ali a situação que as corretoras, as seguradoras e as garantidoras estão dificultando cada vez mais o pagamento das pinturas na vistoria de saída. Então, eles estão passando um pente fino nessa vistoria para poder arrumar pontos ali que não paguem essa pintura. Por exemplo, você tem uma pintura nova de um apartamento e aí lá em uma foto perdida no meio das milhares de fotos da vistoria tem um risco na parede. A seguradora ou a garantidora usa esse risco na parede como um óbice, uma justificativa para não pagar a pintura nova, uma vez que não era nova na vistoria de entrada e por aí vai. Só que assim, pessoal, a gente sabe que isso é uma baita de uma forçação de barra, né? Porque aquele risco na parede pode ter sido, por exemplo, alguém foi visitar o imóvel e passou a bolsa na parede. Acontece direto isso, o próprio inquilino pode ter feito isso antes de morar lá no imóvel sem querer, vamos dizer assim. Poxa, mas por causa de uma pintura, um risco na pintura, você vai invalidar a pintura nova de um apartamento inteiro? Então, isso é bem complicado e as garantidoras e seguradoras estão sim fazendo isso, tá? Mas tem também aqueles casos que, de fato, a pintura do imóvel, ela é nova, é uma pintura nova, só que a execução dela não foi feita muito bem. A gente fala aqui em Florianópolis que o pintor pintou com o pé aquela parede, né? Pintou com os pés, como a gente fala aqui no nosso sotaque, né? Então ficou assim com falhas de recorte e tudo mais, mas em critério temporal a pintura é nova. Porque, pessoal, a gente tem aqui dois elementos para a gente analisar. Um, critério de tempo, pintura nova ou usada, vamos dizer assim, e critério de qualidade, pintura ficou boa ou ficou ruim. Nas apólices, vamos dizer assim, pelo menos eu nunca vi, teria que só se tiver alguma coisa muito nova agora. Fala-se sobre pintura nova ou usada, ninguém está falando de pintura boa ou ruim, tá? Até porque, se você descrever na sua vistoria que a pintura ela é boa ou em bom estado, a garantidora não vai cobrir. Então, por que a garantidora e a seguradora, elas querem falar que a pintura não estava boa na entrada, por isso que elas não vão pagar? Se estiver descrito só como boa na entrada, elas também não pagam. Se o critério é só nova ou usada. Conseguiram entender? Então você, principalmente dono de imobiliária, você vistoriador de imobiliária, você tem que ter isso em mente. Você que é empresa de vistorias, conversa sobre isso lá com a sua imobiliária para quando der uma negativa da seguradora, da garantidora sobre esse tema, você conseguir ajudar a imobiliária a contornar, a contestar essa negativa, tá bom? Então, em linhas práticas, pessoal, se a pintura ela é nova, você vai colocar que a pintura é nova na vistoria. Se a pintura é usada, você vai colocar que essa pintura é usada na vistoria e descrever o porquê que você está considerando essa pintura usada, porque nós podemos ter pintura usada, mas em bom estado, pode acontecer. E na vistoria de saída, você conseguir cobrar do locatário a pintura nova daquele ambiente ou daquele imóvel, mesmo ela já ter sido entregue usada para o inquilino, né? Eu mesmo fiz muito isso enquanto eu era vistoriador. E a justificativa era simples: olha, eu estou te cobrando a pintura, mas não era nova. Eu sei que não era nova, tá tudo bem. Só que agora a pintura está muito danificada, né? Eu me lembro de um caso, por exemplo, essa cadeira que eu estou aqui trabalhando, né? Eu passo ela aqui, ó, de vez em quando e ela arranha a parede aqui atrás. Então isso ela vai ser um mau uso do inquilino, né, do locatário.
será que a gente tem que penalizar o proprietário por causa disso? Me parece que não. Então eu já fiz esse tipo de cobrança várias vezes. Olha, tudo bem, mas esse ambiente aqui ele tá todo riscado por causa da cadeira do escritório, porque você encostou um material ali com bolor, com isso, com aquilo. Então você, inquilino, mesmo tendo a pintura como nova, você não precisa, usada, aliás, você não precisa pintar a casa inteira, mas esse ambiente aqui você vai ter que reparar. E sempre eles aceitavam, uns bem, outros mal, mas aceitavam, tá? Mas no caso, agora que é o centro da nossa discussão aqui, uma pintura nova mal feita, uma pintura nova que tem defeitos, tá? O que eu fazia na minha época de vistoriador, beleza? Era o seguinte, a pintura nós adotávamos o critério de primeiro uso. A pergunta era, o morador deste imóvel, ele vai ser o primeiro a usar o imóvel depois que ele foi pintado? Se a resposta for sim, classifica-se como pintura nova e ponto final. Esses dois termos, ponto final. E deu, tá? Diego, mas se tiver um risquinho na parede, se tiver uma mancha de mofo, a gente avisa a imobiliária. Olha, imobiliária, por e-mail, tá? Nesse imóvel tem lá em tal quarto um sinal de infiltração, um sinal de mofo, tem algum risco na parede, o recorte não está bem feito, o acabamento não está bem feito. Veja que daí agora nós estamos falando da qualidade da pintura. Não estamos falando sobre se ela é nova ou se ela é usada. Diego, mas eu não corro o risco de ser responsabilizado por isso? Se você formalizar tudo bonitinho com a imobiliária e seguir as diretrizes da imobiliária e combinar isso com a imobiliária, tá tudo certo. Agora, se a imobiliária falar para ti assim, ó, não, descreve exatamente tudo que tem lá dentro do imóvel, inclusive os defeitos e tudo mais, né, as falhas de acabamento. Aí você descreve e ponto final, tá, pessoal? Porque isso acontece. Garantidoras e seguradoras, para pagar, eles dizem, olha, tá só em bom estado aqui na vistoria, a gente não reconhece esse termo. Mas para não pagar, aí eles reconhecem o termo. Eles vão lá na vistoria e é nova, mas já tinha aqui falhas de acabamento, então não vamos pagar. Complicado isso, né, pessoal? Então, fica essa dica para você também. Quando você for fazer a vistoria de entrada, pergunta para a imobiliária qual é a fiança desse contrato. E quando você for fazer a vistoria de saída, quando você for descrever a pintura desses imóveis, é muito importante na vistoria de saída que você deixe claro que você está cobrando aquela pintura por uma questão de mau uso, ok? Então, destaca os danos que esse cliente, que esse inquilino causou na vistoria. Não só cobrar a pintura porque antes estava nova. Aí o juiz vai considerar, né, como um mero desgaste de uso, se isso for jurídico. Mas se você disser que está cobrando porque está com mancha, com riscos causados pelo locatário, mau uso causado pelo locatário, aí com certeza a chance de êxito vai ser bem melhor aí no seu processo. Tá bom, pessoal? Então, lembrando, o meu critério que eu usava, se a pintura era nova, a gente classificava como nova, e se tivesse mal executada, informávamos a imobiliária apartado da vistoria, tá bom? Mas isso você tem que combinar com a sua imobiliária, tá? Uma coisa que as imobiliárias fazem bastante é o seguinte, Diego, mas o cliente inquilino, ele vai contestar essa vistoria. Realmente, ele vai contestar. Então, a sua imobiliária tem que estar preparada para isso, que o cliente vai contestar, mas o que eles fazem? Eles recebem essa contestação e eles falam para o inquilino, beleza, recebemos aqui a sua contestação, estamos anexando no seu processo, nos seus documentos aqui. Só que essa contestação, ela nunca chega lá na corretora, na garantidora. Então, porque as imobiliárias, quando elas vão abrir um sinistro na garantidora e na corretora, elas isolam o inquilino, essa contestação não chega lá. Eles vão dizer, olha, a pintura era nova, agora está usada e o inquilino não quis pagar. Ponto final. Por isso que dá todo esse imbróglio, tá? Então você, vistoriador, combina bem certinho com a sua empresa de vistorias, com a sua imobiliária, o que você vai fazer, tá bom, pessoal? Então, é isso. Esse vídeo de hoje é um pouco polêmico, né? Provavelmente alguma seguradora, alguma garantidora, caso venha a assistir esse vídeo,
Isso pode ser um pouco complicado do outro lado, mas existe formas da própria garantidora e da própria seguradora também poder ajudar as imobiliárias a evitar esse tipo de problema, esse tipo de processo, né? Instruindo ou melhorando as condições de cobertura ali logo no começo dessa locação. O trabalho é longo, eu sei que ninguém quer perder dinheiro, né? Ninguém quer sair indenizando tudo desde logo, mas a conscientização, ela é a melhor coisa. Como assim, Diego? Cara, se a imobiliária chegasse para o proprietário e falasse: olha, proprietário, eu estou recebendo aqui o teu imóvel, mas ele não está legal. Essa pintura não está boa. A gente aplica lá no nosso curso de vistorias para imobiliárias. Se você quiser, entre em contato conosco. Nós temos um curso de vistorias específico para imobiliárias, né, com todos os aspectos jurídicos, todos os reflexos e tudo mais. E lá a gente orienta a imobiliária a fazer uma vistoria de captação. Então, quando o imóvel chega na imobiliária, a imobiliária faz uma vistoria e avisa o proprietário: olha, proprietário, o imóvel não está bom aqui, não está bom aqui, esses podem ser os problemas. E aí você fala da pintura. Pode ser que essa mancha de mofo aqui inviabilize uma cobrança de pintura nova lá no final. O problema é que as imobiliárias não têm coragem de fazer isso com medo de perder aquele agenciamento. E aí fica o problema todo para o final, e aí sai por ruim quem? O historiador, a seguradora, o inquilino e assim por diante. Então, temos coisas para resolver aí, né, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no nosso canal e entre em contato conosco lá pelo Instagram, lá pelo nosso grupo do WhatsApp. Vai ser um prazer conversar com você. Até mais!